para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos para os crimes contra a ordem tributária. Os crimes contra a ordem tributária estão tipificados na Lei 8.137/90. Lei esta que não cuida apenas da proteção da ordem tributária, mas também diz respeito à proteção da ordem econômica e de crimes contra o consumidor, contra as relações de consumo. Nesse contexto, vamos nos concentrar na análise dos artigos 1º, 2º e 3º, que são os crimes contra a ordem tributária. Especificamente, o artigo 1º trata dos crimes materiais contra a ordem tributária, o artigo 2º dos crimes formais contra a ordem tributária e o artigo 3º dos delitos funcionais contra a ordem tributária. Mas, antes de analisarmos esses tipos penais, precisamos passar por aquilo que mais cai nas provas, que é uma espécie de teoria geral dos crimes contra a ordem tributária, a começar pelo bem jurídico tutelado. Duas são as correntes doutrinárias acerca de qual é o bem jurídico tutelado. A primeira, uma corrente patrimonialista, é claramente a majoritária hoje. E o patrimônio dinâmico da fazenda pública, ou seja, o erário, seria o bem jurídico a ser tutelado. Tutela-se o erário público nos crimes que quase sempre resultam na diminuição da arrecadação de tributo ou no perigo desta diminuição. O erário é responsável pelo financiamento dos serviços públicos, por isso é essencial a manutenção do próprio Estado e dos direitos sociais. Agora, há uma segunda corrente, uma corrente funcionalista, que diz que o bem jurídico tutelado, na verdade, é a ordem tributária, enquanto complexo de normas concernentes ao exercício do poder de tributar. Professor, mero jogo de palavras. Dizer que o bem jurídico é o patrimônio, ou dizer que é o complexo de normas concernentes ao exercício do poder de tributar, parece não mudar muito, porque na segunda corrente, o que se lesiona também é o erário. Não, há uma consequência muito significativa, e porque eu, particularmente, estou com professores como Hugo de Brito Machado, que fica na segunda corrente, porque é difícil justificar a tipicidade de delitos contra a ordem tributária que não estão na Lei 8.137, mas que não protegem diretamente o erário, como, por exemplo, o artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal, que é o crime de excesso de exação. Veja, se o funcionário público exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, a pena de 3 a 8 anos e multa. Veja, como se punir o indivíduo que tributa demais, já que exação é justamente a cobrança de tributos, se o bem jurídico tutelado nessa espécie de crime é o erário? Fica um pouco contraditório. Como se protege o erário criminalizando-se aquele que acaba cobrando tributos a mais, que não são devidos? Ah, professor, porque ele cobra para ele. Não, não. O crime do artigo 316, parágrafo 1º, é praticado pelo funcionário público que simplesmente exige um tributo que não sabe, que sabe ou deveria saber indevido para recolher aos cofres públicos. Se ele recolhe para ele, o crime é outro. O crime é uma modalidade qualificada que tem no parágrafo 2º desse mesmo artigo. Me parece que sim, a correta distinção do bem jurídico está na ordem tributária e não no erário. Mas para a corrente majoritária, que você deve defender em provas objetivas, é justamente esse patrimônio dinâmico da administração pública o interesse tutelado. Bom, o segundo tema acerca da teoria geral, que está ligada ao bem jurídico, é claro, o princípio da insignificância. O princípio da insignificância pode ser aplicado aos crimes contra a ordem tributária e a resposta é mais surpreendente do que parece. Vejam, a primeira aplicação deste princípio foi com base na Lei 10.522 de 2002. E sabemos que o princípio da insignificância, quando aplicado, leva à atipicidade material da conduta.
e que está baseado na função subsidiária e fragmentária que o direito penal tem na proteção de bens jurídicos. A Lei 10.522 tinha a seguinte redação, veja. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como dívida ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 2.500. Esse artigo 20 estabelecia, portanto, que quando o patrimônio, quando a dívida ativa não chegava a R$ 2.500, o poder público não executava o valor. E a lógica aqui é meramente econômica. Vai custar para o poder público, em termos de quantidade de pessoal, em termos de horas gastas dos profissionais e de número de profissionais habilitados para isso, mais do que R$ 2.500, considerando a duração média e os custos médios de um processo. Então, nessa relação de economicidade, a cobrança simplesmente não era feita. O primeiro valor que incluía essa relação de custo-benefício foi de R$ 100, mas em 2002 o valor de R$ 2.500 passou a ser assim determinado. Em 2004, esse valor subiu para R$ 10.000 e, a partir de 2012, com a portaria 75 e também com a portaria 130 do ano de 2012 do Ministério da Fazenda Nacional, os valores subiram para R$ 20.000. Vamos entender o seguinte, o direito penal ele é subsidiário ao direito tributário, correto? O direito penal só deve intervir quando todos os mecanismos de obtenção de crédito, de execução, de coerção para o pagamento de dívidas não funciona e mais, para proteger os bens jurídicos mais importantes para a vida em sociedade. O direito penal, nesse contexto, não vem exatamente como uma coerção para o pagamento, mas sim para a proteção do patrimônio do erário. Assim sendo, quando uma dinâmica, quando uma lei estabelece uma relação de custo-benefício que vale para o direito tributário, por ser o direito penal subsidiário ao tributário, essa dinâmica deve valer para o direito penal também. Dito de uma outra forma, se R$ 20.000 são insignificantes para a execução da dívida ativa, precisam ser insignificantes para a tipicidade material do direito penal, pois o direito penal é mais gravoso do que o tributário. Assim sendo, hoje é tese de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância é aplicável aos crimes contra a ordem tributária quando a dívida ativa não ultrapassa R$ 10.000 para os tributos federais. Cuidado que para os tributos estaduais, em tese, regulamentação local deve disciplinar quanto será o valor que aquele município ou estado considera relevante. Mas, em tese, a mesma lógica pode ser aplicada, pois hoje, onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. O mais interessante de tudo é que o mesmo STJ também tem tese de jurisprudência dizendo que nos crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça, a base da insignificância é 10% do salário mínimo. Quem furta, até 10% do salário mínimo, princípio da insignificância. Quem só nega até R$ 20.000, princípio da insignificância. Isso demonstra tanto sobre o Brasil que eu nem vou começar a falar. Lembrando, é claro, que o princípio da insignificância faz com que a ausência de tipicidade material afaste a própria existência do crime. Lembrando que tipicidade, em sua vertente clássica ou formal, consiste no juízo de subsunção ou adequação entre a conduta e os elementos que definem a norma incriminadora. Então, a subsunção entre a conduta e os elementos do tipo é a tipicidade formal. A tipicidade material consiste na violação ou no perigo de violação do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. A violação
ao erário público, que, segundo a corrente majoritária, é o bem jurídico tutelado nos crimes contra a ordem tributária, não é grave o bastante para justificar a intervenção penal quando a dívida ativa não ultrapassa R$20 mil. Lembrando que essa lógica vale também para o crime de descaminho do artigo 334-A do Código Penal, que não deixa de ser um delito contra a ordem tributária. Não vale, entretanto, para o crime de estelionato previdenciário, já que estelionato previdenciário é um crime contra o patrimônio. Perfeito. Vamos, então, para o próximo tema da teoria geral dos crimes contra a ordem tributária, que é a extinção da punibilidade pelo pagamento. Já vou dar um spoiler final aqui, mas eu quero passar por uma história muito interessante com vocês. E o spoiler final dessa história é, atualmente, o pagamento integral da dívida tributária leva à extinção da punibilidade. Esse pagamento pode ocorrer a qualquer tempo. Pronto, isso você anota, isso você memoriza. Agora, sempre foi assim? Acompanhe que interessante, prometo que vai durar muito pouco tempo essa explanação e todo esse histórico vai ficar na sua memória como a construção do seu conhecimento no que diz respeito a crimes contra a ordem tributária. A primeira lei que passou a prever algo semelhante foi a Lei 4.729 de 65, que disse em seu artigo 2º que extingue-se a punibilidade dos crimes previstos nesta lei quando o agente promover o recolhimento do tributo devido antes de ter início na esfera administrativa a ação fiscal própria. Portanto, a primeira vez em que a extinção da punibilidade pelo pagamento foi ventilada na lei, a extinção era condicionada ao pagamento antes do início da ação fiscal na esfera administrativa. Com o decreto 157 de 67, mesmo depois de iniciada a ação fiscal, o pagamento acrescido de multas extinguiam a punibilidade. Isso foi mantido até 88, no qual se restringiu o alcance para não abranger contrabando e descaminho a partir da Lei 6.910 de 81. Finalmente veio a atual lei, a 8.137 de 90, que passou a prever no seu artigo 14 que extingue-se a punibilidade dos crimes definidos no artigo 1º a 3º, que é os crimes que nós estamos estudando, quando o agente promover o pagamento de tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Sim, o recebimento da denúncia era o marco final para o pagamento. Isso mudou a partir da Lei 8.383 de 91, que revogou essas normas supracitadas. Isso mesmo. Em 1991, o pagamento do tributo passou a não mais extinguir a punibilidade. Entra a fase conhecida carinhosamente pelos especialistas em direito penal tributário como o período do terrorismo fiscal. Você está devendo tributo? Você sonegou? Nossa, crimes contra a ordem tributária agora não mais extinguem a punibilidade pelo pagamento. O terrorismo fiscal durou até 1995, ano no qual a Lei 9.249 positivou no seu artigo 34 a seguinte norma: extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei 8.137 e na Lei 4.729, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição fiscal, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Estabeleceu-se, portanto, o mesmo marco que a Lei 8.137 havia estabelecido no início. Aparentemente, esse marco se manteria, até que a Lei 10.684 de 2003 passou a dizer que é suspensa, no seu artigo 9º, passou a dizer que é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137, artigos 168-A e 333-A do Código Penal. Quais crimes são esses? E vejam, também são crimes contra a ordem tributária e
portanto, também devem... toda a teoria geral que nós estamos aqui estudando também vale para esses crimes. Quais? A apropriação indébita previdenciária, não o estelionato previdenciário do artigo 171, no seu parágrafo 3º. Estou falando da apropriação indébita previdenciária do artigo 68A e a sonegação de contribuição previdenciária do artigo 337-A, que também são crimes contra a ordem tributária. Suspensa a pretensão punitiva durante o período em que pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento. Suspende-se também a prescrição e extingue-se a punibilidade dos crimes referentes nesse artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, ou seja, a Lei 10.684 determinou a extinção da punibilidade dos crimes referidos nesse artigo com o pagamento integral dos débitos, não estabelecendo nenhum marco temporal para isso. Assim, a partir do ano de 2003, aparentemente, o pagamento do tributo e de todos os seus acessórios, a qualquer momento, até mesmo depois do trânsito julgado de sentença condenatória, extinguiria a punibilidade. Uma certa dúvida brotou quando a Lei 12.382, de 2011, nossa, eu me lembro o rebuliço que isso trouxe, modificou o artigo 83 da Lei 9430, de 96, que dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a Seguridade Social, o processo administrativo de consulta e outras coisas. E no parágrafo 6º desse artigo 83, passou-se a afirmar que as disposições contidas no artigo 34 da 9249, de 95, lei que nós já analisamos, que reestabeleceu a extinção da punibilidade pelo pagamento que havia sido estabelecido na 8.137, aplica aos seus processos administrativos e inquéritos e processos em curso, desde que não recebida a denúncia pelo juiz. Esta modificação, entretanto, não influenciou, supostamente, a Lei 10.684 de 2003. E o nosso ordenamento jurídico ficou, então, com duas causas de extinção da punibilidade. Uma, que determinava que o pagamento a qualquer momento extinguia a punibilidade, e outra que dizia que somente para os processos cuja denúncia não tivesse sido recebida pelo juiz. Muitos estudiosos na época passaram a dizer, a partir de 2011, se já tivesse sido recebida a denúncia, não haverá extinção da punibilidade, os empresários terão de discutir com seus advogados e contadores para saber o momento oportuno de pagar, a sonegação fiscal está acabando no Brasil. Até que o Supremo Tribunal Federal, no HC 368478, bateu o martelo que, com o advento da Lei 10.684, no exercício da sua função constitucional de acordo com a política criminal adotada, o legislador ordinário optou por retirar do ordenamento jurídico o marco temporal previsto para o adimplemento do débito tributário, redundar na extinção da punibilidade do agente sonegador, nos termos do seu artigo 9º, parágrafo 2º, sendo vedado ao Poder Judiciário estabelecer tal limite. Não há como se interpretar o referido dispositivo legal de outro modo, senão considerando que o pagamento do tributo a qualquer tempo, até mesmo depois do advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é causa de extinção da punibilidade do acusado. Esta é a conclusão que você leva para provas objetivas, e isso vale não só para os crimes da Lei 8.137, mas também para o delito de apropriação indébita previdenciária do artigo 168A e para o delito de sonegação de contribuição previdenciária do artigo 337A. Bacana? Para o crime de descaminho do artigo 334A, prevalece hoje que ele é um delito formal, mas a gente vai discutir um pouco mais sobre ele mais à frente, ok? Mas vale com certeza para os crimes da Lei 8.137, para o crime de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. Chegamos, então, depois dessa teoria geral, nos crimes previstos na lei. Vamos, então, ao artigo 1º. O artigo 1º traz
os crimes materiais contra a ordem tributária. Vejam. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Estas são as condutas, mas vejam. Um ponto da teoria geral que eu gosto de expor aqui no início da análise dos tipos penais contra a ordem tributária diz respeito à súmula vinculante número 24. A súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal nos diz que não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. A súmula vinculante número 24, então, afirma que o lançamento definitivo do tributo é condição objetiva de punibilidade e, mais especificamente, da própria tipicidade destes crimes, dos crimes do artigo 1º. A súmula menciona expressamente crimes do artigo 1º, inciso 1 a 4. Mas boa parte da doutrina especializada, cito novamente Hugo de Brito Machado, que é meu doutrinador favorito nos crimes contra a ordem tributária, né? Ele tem um livro destinado apenas a isso. A doutrina especializada afirma que não há qualquer razão para o inciso 5 não estar incluído também na súmula vinculante. Mas, em provas objetivas, lembre-se, não há dúvida que os crimes do artigo 1º, incisos 1 a 4, só estão tipificados se o tributo tiver sido lançado de forma definitiva. Antes disso, não há tipicidade, não há sequer tentativa. Pode haver, no máximo, alguma investigação, mas dificilmente haverá, né? Enfim, a investigação, em tese, ainda pode ocorrer, mas o processo crime, o ajuizamento e recebimento da denúncia, por óbvio, vai demandar a tipicidade. Vamos, então, a cada um desses delitos. O artigo 1º, como eu disse, diz que constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social ou qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo. Vamos entender aqui do que se trata. Para uma primeira corrente, que tende a ser majoritária, suprimir significa não pagar. Não pagar. É simplesmente omitir o pagamento do tributo. Olha, não paguei, deveria sim, mas dei aqui um calote no fisco. Veja, não é um mero calote. Aqui é necessária a supressão acompanhada de uma das condutas do inciso 1 a 5, condutas essas que normalmente denotam algum tipo de fraude, denotam algum tipo de embuste, de mentira, de falsificação. O mero não pagamento, via de regra, não levará a crime, com apenas uma exceção que nós vamos ver daqui a alguns minutos. Já o verbo reduzir significa pagar em valor menor. Eu deveria 10 mil, mas por causa da fraude que eu cometi, eu pago só 8. Enfim. Veja que o objeto material é o tributo, sendo que tributo, segundo o Código Tributário Brasileiro, é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Qual é o sentido atribuído na Lei 8.137 desses elementos? Veja, tributo pode ser uma quantia de dinheiro, a prestação correspondente ao dever jurídico do sujeito passivo, o direito subjetivo de tributar do sujeito ativo, uma norma jurídica tributária, uma relação jurídica tributária, resultado da incidência da norma tributária. Veja que o elemento normativo do tipo tributo não é exatamente autoexplicativo, embora seja, em tese, conceituada lá no artigo 3º do CTN. Para a corrente majoritária, você não precisa complicar muito aqui. Para a corrente majoritária,
os crimes envolvem ou o não pagamento ou o pagamento reduzido, ou seja, em valor menor do tributo, e tributo deve ser entendido no termo do artigo 3º do Código de Trânsito. Toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Justamente por isso, o artigo 1º da Lei 8.137 foi um pouco pleonástica, né? Já que contribuição social é espécie do gênero tributo. Bastaria dizer tributo, que inclui não só as contribuições, como também os impostos e as taxas. Se o conceito de tributo hoje é tripartite ou quintipartite, eu vou deixar o professor de Direito Tributário para poder debater com vocês. Agora, para uma doutrina minoritária, e eu cito, de novo, meu autor favorito, Hugo de Brito Machado, a palavra tributo, nesse contexto, abro aspas para ele, a palavra tributo, na definição do crime de supressão ou redução de tributo, significa, na verdade, relação jurídica obrigacional que se instaura com a concretização da hipótese de incidência tributária. Assim, na visão do autor, suprimir o tributo como elemento normativo do tipo penal, de que se cuida, quer dizer impedir que seja demonstrado o seu nascimento. Reduzir o tributo significa fazer com que seja demonstrado o nascimento de um tributo com expressão econômica menor do que o decorrente dos fatos efetivamente ocorridos. Mesmo porque o termo suprimir tributo ele pode ser um pouco mal compreendido. O particular que vai pagar o tributo por ser o contribuinte não pode suprimir o tributo ou reduzir. Quem suprime ou reduz é o ente que possui competência tributária. Aqui, para dar um sentido muito mais técnico à visão dos verbos núcleos e do elemento normativo do tipo, precisamos entender a palavra tributo como a relação jurídica obrigacional que se instaura com a concretização da incidência tributária, da hipótese de incidência tributária. E nessa ordem de ideias, quando o indivíduo não suprime o tributo, mas impede que seja demonstrado o seu nascimento, por exemplo, na declaração de rendas, ele não inclui determinada renda e omite esta informação que deveria prestar ao fisco. Ou ele informa um valor menor do que deveria em uma compra e venda de imóvel. Será que alguém faz isso no Brasil? Não, claro que não. Nesse contexto, nesse último contexto, se reduz o tributo, ou seja, demonstra-se o nascimento de um tributo com expressão econômica menor do que a decorrente dos fatos. E é nesse sentido que deve-se entender reduzir ou suprimir o tributo. Embora esta corrente, digamos, não seja muito verificada nos livros específicos, é a única que dá algum sentido próprio para a forma como o artigo 1º da Lei 8.137 está fraseando a tipicidade do crime que veio proibir. Sim, porque não faz sentido suprimir ou reduzir tributo se a lei não está se referindo à atividade do próprio ente com capacidade tributária. Você não pode suprimir o tributo que você vai pagar. Quem tem que suprimir é o Estado que não vai mais cobrá-lo. O que se suprime é justamente a demonstração do nascimento da obrigação tributária. E não, isso não é evidente. Isso é uma interpretação mais, digamos, tecnicamente correta do tipo penal. No que diz respeito ao sujeito ativo, para a corrente majoritária, trata-se de crime próprio do sujeito passivo da obrigação tributária, que se diz. Lembrando que o artigo 30 do Código Penal afirma que as circunstâncias pessoais que integram o tipo penal podem ser comunicadas entre os agentes, ou seja,
Se um advogado ou contador não é o sujeito passivo da obrigação tributária, mas ele, em conluio com o sujeito passivo, de certa maneira faz a burocracia necessária para suprimir o tributo, ele é partícipe do crime, normalmente. Uma corrente minoritária afirma que é um crime comum, praticável por qualquer pessoa, porque o artigo 1º assim não disciplina. Não faz sentido, né? Tem que ser aquele que possui obrigação tributária, que eu concordo com a corrente majoritária.